Olá, alunos das segundas séries da EADA. Eu sou a professora Daniela e vou auxiliar vocês na aula de hoje. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática integrada à língua portuguesa. Então, o tema da nossa aula de hoje será multiplicação. Você vai aprender um pouco mais sobre multiplicação, tá? Então, vamos multiplicar? Olha, primeira pergunta que eu faço para vocês. A multiplicação é uma soma? O que vocês acham? Sim, pessoal, a resposta é sim. A multiplicação, na realidade, é uma forma da gente resumir uma soma. Como assim resumir uma soma? Se você for analisar, a multiplicação entre os números representa a soma de sucessivos números iguais. É somar números por eles mesmos. Mas como assim? Ó, vamos analisar algumas coisas, alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho lá na letra A a multiplicação 2 vezes 5. Olha o que o nome, olha como a gente pronuncia. 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 não seria 5 com 5? Seria. Então, 2 vezes 5 significa somar 5 mais 5. Então, se eu sei que 5 mais 5 é igual a 10, então 2 vezes 5 será 10 também. Olha outro caso, eu tenho aqui 3 vezes 8. Veja como você pronuncia, como você fala. 3 vezes o número 8. Literalmente, isso significaria o quê? 3 vezes o 8 seria o 8, 8 e o 8. O 8 aparecendo 3 vezes. Ou seja, 8 mais 8 mais 8. Então, se eu sei que 8 mais 8 mais 8 dá 24, 3 vezes 8 será 24 também. 4 vezes 3, 4 vezes o número 3. 4 vezes o número 3 seria 3, mais 3, mais 3, mais 3, que daria 12. Se eu somar o 3, essas 4 vezes daria 12. Então, 4 vezes 3, 12. Por fim, 5 vezes 6 significaria o quê? Significaria o 6, 5 vezes. 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, que daria 30, portanto, 5 vezes 6 é 30. Então, gente, com isso eu quero, nessa aula de hoje, lembrar vocês que a multiplicação é uma soma de mesmos algarismos, ok? Tá, às vezes você tem uma dificuldade em lembrar da tabuada, por exemplo. Quando você tiver dificuldade em memorizar a tabuada, lembre-se disso, lembre-se da soma. Por exemplo, se você quer saber quanto que é 7 vezes 8, significa que eu vou somar o número 8 7 vezes, entendeu? Ou vice-versa, porque nós sabemos que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu poderia tanto fazer o 5 duas vezes, no 2 vezes 5, como eu poderia colocar o 2 5 vezes. Tanto faz, uma forma ou outra, a que você achar mais adequado. O importante é você lembrar que a multiplicação é como se fosse o resumo de uma soma, tá? Outros exemplos, vamos lá. Quantas flores teremos ao colocar 3 flores em cada vaso, utilizando um total de 5 vasos? Vamos agora aqui, ó, transformar essa situação, problema, numa multiplicação. Olha, eu tenho 3 flores que serão distribuídas em 5 vasos. Então, eu terei 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso significa o quê? Significa 5 vezes, já que são 5 vasos, 3 das 3 flores. Ou seja, eu teria 15 flores. Outra situação. Guardamos os enfeites da árvore de Natal em 3 caixas. Cada caixa coube 10 bolas de enfeite. Qual o total de bolas de Natal que guardamos? Vamos analisar. Eu tenho 10 mais 10 mais 10. Ou seja, eu tenho 3 vezes o 10. Ou seja, eu tenho 30 bolas de enfeite. Outro caso. No auditório, temos 5 fileiras de cadeiras com 8 cadeiras cada uma. Qual o total de cadeiras nesse auditório? Vamos analisar.
ele falou lá que são 5 fileiras, né? 1, 2, 3, 4, 5. E cada fileira dessas tem 8 cadeiras. Então, eu terei 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Ou seja, 5 vezes o número 8, que dariam o quê? 40 cadeiras. Então, dessa forma, você vai fazer a transformação das situações problemas para o algoritmo da multiplicação ou da soma, se você preferir. Agora, vamos para as atividades, né? Na atividade 1, bastante simples, é só para você fazer o seguinte, ó. Escreva as seguintes somas no formato de multiplicação e encontre o resultado. Eu coloquei um exemplo aqui. O 7 vezes 5 quer dizer que é o número 5 somado 7 vezes. Então, eu vou escrever o número 5 7 vezes, tá? No caso aqui, dá 35. Depois você vai fazer a mesma coisa com os demais, com 3 vezes 11. Você vai escrever o número 11 quantas vezes? São 3 vezes que está falando, né? Se você preferir fazer o inverso, também pode. Se você quiser escrever 11 vezes o número 3, também pode dar o mesmo resultado, tá? Aí você que vai escolher a forma mais adequada. 5 vezes o 9, você vai escrever o número 9 quantas vezes? E vai somar ele. 4 vezes o número 7, a mesma coisa, tá? Na atividade 2, você vai fazer o seguinte, responda escrevendo e resolvendo uma multiplicação. Não é só para contar, não, tá? Quero que você escreva qual que é a multiplicação que seria adequada para cada situaçãozinha dessas aí. Por exemplo, na letra A, quantas patas tem 8 cães juntos? Que multiplicação que eu representaria essa situação aí? Eu tenho que cada cão tem quantas patas? Cada cãozinho tem 4 patas. E eu tenho 8 cães. Então, como que eu representaria essa situação aí numa multiplicação? E qual seria esse resultado? Na letra B, quantas rodas tem 6 carros juntos? Cada carro, a gente pode considerar que ele tem 4 rodas, tá? Então, são 6 carros. Como ficaria essa multiplicação? Na letra C, qual o total de pés contando todas as pessoas dessa fila? Olha, todas elas têm 2 pés, né? Essas pessoas estão sendo representadas aí. E são quantas pessoas? São 5, né? São 5 pessoas. Então, seria qual multiplicação? E, por fim, a atividade 3. Um fardo de refrigerantes em lata é composto por 6 fileiras com 4 latas cada uma. Escreva a multiplicação que corresponde ao total de refrigerantes desse fardo e encontre a quantidade de latas. Quantas latas vão ter nesse fardo aí? Vamos pensar, eu tenho quantas fileirinhas, ó, lá tá falando lá que tem 6 fileiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras e tem 4 latinhas em cada fileira. Então, qual seria a multiplicação que é representar o total de refrigerantes que tem nesse fardo aí? Bastante simples, né? Mas muito importante, porque a multiplicação é uma operação fundamental e que nós utilizamos o tempo inteiro. Então, na aula de hoje, o importante é você lembrar, sempre que você, principalmente para quem tem dificuldade de memorizar a tabuada, a multiplicação é uma soma, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, pessoal, façam as atividades, tá? E até a próxima.